Concluir hoje o tema que nós já começamos há umas semanas aí, sobre os falsos profetas. Você pode acompanhar aí na página 263, né? Falamos dos falsos profetas, que entre eles estamos nós, né? Quando nós damos uma informação, tem de duas formas, né? Tem aquele que fala sabendo que está errado é só para enganar, e tem aqueles que pensam que estão falando a verdade, né? São coisas bem diferentes. Quantas vezes a gente passou informações achando que era verdadeira e no fim a gente foi ver depois, olha, não era bem assim e tal, e a gente corrige. A gente tem um pouco mais de perdão nesse caso do que aqueles que são realmente mal intencionados, né? É desses que a gente tem medo, desses que são realmente, né, mal intencionados para plantar a discórdia, né? Para plantar o que o pessoal chama aí hoje na mídia de fake news, né? Mais ou menos isso, né? Então nós falamos desses daqueles profetas, já citei alguns na época, né, de Paulo de Tarso, aquele homem que estava tentando fazer feitiçaria lá com o Sérgio Paulo, um procônsul lá de Roma, né, e que Paulo chegou e viu que era, e o homem não sarava, né, poxa, ganhando dinheiro, só queria pertencer à corte, aí Paulo desmascarou e ele acabou sucumbindo, né. Então, assim, esse tipo de falsos profetas encarnados, né, mas hoje nós temos um último tema, nós vamos falar desses falsos profetas, mas da erraticidade. Todos nós entendemos claramente o que é erraticidade. Então, mesmo que vocês já tenham todo o conhecimento, né, vamos repetir mais uma vez o que é a erraticidade. Né? A doutrina espírita, né, aí vamos trazer para o cunho da doutrina espírita, tá? Ela considera a erraticidade a dimensão, o estado dos espíritos fora do corpo. Então, nós, quando desencarnamos, nós vivemos numa dimensão que é chamada erraticidade. A palavra tem um pouco a ver com errante. Lembra dos cavaleiros errantes, que passavam naqueles filmes, o pessoal jogava uma moeda, né? Se cair coroa, eu vou para o sul, se cair cara, eu vou para o norte. Né? São os nômades, né? Eles são pessoas errantes. O que são isso? Não tem um lugar definido, né? Não sabe nem para onde vai, né? Tem um pouquinho disso também na palavra erraticidade, dentro da doutrina espírita, porque nós, quando estamos lá no plano espiritual, ou seja, na erraticidade, nós somos espíritos errantes. Por quê? Nós ainda não temos um local definido, porque quem é que tem local definido das pessoas que passaram por aqui, que nós conhecemos? Só Jesus, percebe? Então ele não precisa mais, não é um errante. E se ele veio aquela vez, ele já não precisava mais, né? Já era um espírito puro. Então nós somos sim errantes, mas categoricamente, assim, didaticamente, né? A erraticidade se prende dentro da doutrina espírita como a outra dimensão, além túmulo, né? Um chama de paraíso. Nós espíritas gostamos demais e aprendemos a falar do plano espiritual, né? E plano espiritual é mais que um paraíso. Sabe por quê? Porque o plano espiritual engloba os lugares que não são bons, para onde nós criamos esses lugares, chamamos aí de umbral e tal. Na mitologia grega, existia o submundo, né? Até um deus Hades, que era dono lá do... Tem o Tártaro e tem o Campos Elíseos. Olha que bonito, o Campos Elíseos é o paraíso, são as nossas colônias espirituais equivalem, né? E o Tártaro é o que o catolicismo, o protestantismo acabou adotando, aliás, não eles, isso foi uma herança do judaísmo, né? O judaísmo que impregnou isso no cristianismo, a chamar aquilo de inferno. Aí a igreja, também mais para frente, criou outros nomes, que hoje parece que já nem existe mais, estão abolindo. O protestantismo não aceita o purgatório, né? E assim vai, né? Cada um dá os seus nomes. Nós, inclusive, já conversamos uma vez aqui, não tomávamos o cuidado de não substituirmos o inferno por umbral. Não é a mesma coisa, tá? Pode ser até pior, dependendo do que nós fizemos, dependendo de como está a nossa mente, o que está preso dentro de nós, quais são os nossos remorsos. Nós é que vamos nos levar para esses lugares. Nós criamos esses lugares. Nós é que criamos. Não há realmente uma divisão dentro da doutrina espírita quanto a isso, mas nós entendemos que se há algum local, porque ele plasmou, é tão forte a nossa mente obscura, que nós conseguimos plasmar o lugar. Sabe quando você está num lugar que você só vê desgraça, porque é só você que vê, não tem nada, mas é só a gente. É exatamente isso que acontece quando nós desencarnamos. E aí, por mais que exista esse lugar, jamais o espírita
pensa que isso foi feito por Deus. Jamais Deus criaria um local para que seus filhos que pecaram ficassem lá de joelho em cima do milho, como era antigamente com as crianças rebeldes nas escolas, lembra? Então, só para a gente entender que Deus um pouco mais de misericórdia, um pouco mais de amor, né? Ele permite até que a gente vá, sim, para esses tártaros, para esses lugares, porque nós é que vamos decidir o nosso caminho. A hora que nós pensar, quem viu o nosso lar, viu claramente que André, até ele não aguentava mais, ele pediu ajuda. A hora que ele pediu ajuda, aí os socorristas apareceram e o levaram para o Campos Elíseos, né? Campos Elíseos, tá certo? Ou seja, as colônias do nosso lar, que são os lugares de socorro. Então, mas e esses falsos profetas que vêm de lá? Então, nós vamos falar, são deles. Eles são de lá, do plano da erraticidade, do plano espiritual, né? Por que eles têm essa permissão para influenciar a sociedade, influenciar o mundo, influenciar a Terra, né? Eu vou ler aqui essa mensagem aqui, vou ler aos poucos, vai parando, vai explicando. É uma mensagem do Erasto, né? Foi um discípulo de Paulo, provavelmente não era esse o nome dele, né? Então, assim, os espíritos evoluídos e tal, não se preocupem em dar meu nome, não, dar seu nome, não. Não, o importante é que passa aí a mensagem. Para dar um nome, então coloca aí qualquer coisa aí, né? Deixa de ser, né? Ter aquela coisa de achar, não, sou eu que fiz e tal, né? E ele passou essa mensagem em 1862. Ora, esse livro aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira edição foi escrita em 1863, né? Apesar que a gente sempre fala que em 1864. Mas aqui em 1864, ele foi reeditado com esse nome. Não tinha esse nome, Evangelho segundo o Espiritismo, era um outro nome, tá? E aí, desde 1864, temos esse livro, exatamente como nasceu. Então, beleza. Então, por isso que nós consideramos 64, né? Então, em 62, ele recebeu essa mensagem, teve o cuidado de quê? De guardar, de arquivar, uma hora eu vou precisar, porque ele sabia que a missão dele era muito extensa, né? E ele acabou colocando nesse livro aqui, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos através dos médiuns que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Olha, Kardec está aí afirmando que existe muito mais falsos profetas da erraticidade do que nós, ainda bem, né? Pelo menos, né? Já que nós estamos desse lado aqui, vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Então, realmente, né? E que nós, quando formos falar, que não entremos no grupo dessa maioria lá dos falsos profetas, né? Mas olha o que ele fala aqui. Causa desunião. Causa desunião. Né? Então, quais são os problemas que nós temos, por exemplo, na família? Numa casa espírita, por exemplo, numa igreja, né? Pessoas dividem grupos, muitas vezes. Então, às vezes, a gente não está preparado. E aí, esses falsos profetas semeiam a discórdia através do quê? Olha, não estamos falando somente de intuição, de inspiração, não. Nós estamos falando de mediunidade. Os médiuns possuem uma responsabilidade muito grande, né? Para saber de quem que está recebendo essa mensagem. Quem é que está falando isso? É igual aí, hoje nós temos aí aberto, céu aberto na internet, várias e várias mensagens. Algumas você começa a ver, você nem, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido, né? Então, por quê? Porque você tem que escolher, você tem que passar um filtro, né, para saber se realmente... E o médium, ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que saber quem é o espírito que está passando para ele, que espécie, qual é o grau desses espíritos, para que ele possa passar essa mensagem. Senão a responsabilidade fica para ele. E aí, esses falsos profetas inteligentes, astutos, né, eles acabam convencendo a gente de que eles estão com a razão.
acabam convencendo a gente. Se a gente não souber como que se apresenta um bom espírito, a gente passa uma mensagem falando que é de quem? Bezerra de Menezes. Você já viu quanta gente recebe Bezerra de Menezes? Ele nem aguenta mais, né, de passar tanta mensagem, né, porque é o que só... E também nós temos aqueles casos, né, de espíritos, de pessoas conceituadas, pessoas famosas, pessoas que desencarnaram, artistas de TV. Ah, porque fulano de tal desencarnou, está no umbral, está mandando uma carta. Olha, longe de estarmos aqui falando que isso não é verdade. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Nós estamos querendo dizer é que temos que ter cautela para aceitarmos esse tipo de mensagem, né? Vamos avaliar, vamos verificar se tem outros que falam. Mas é só aquele médium que fala, é só ele que fala. Nossa, parece que é Jesus Cristo, né? Só ele que recebe mensagem de tomamos cuidado nisso, né? Ah, porque eu tenho uma fórmula, porque aqui tem um espírito que está passando para mim. Cuidado com isso. É isso que causa muita discórdia, porque aí pessoas que não têm, talvez, que são boas pessoas, são ingênuas, pessoas que acreditam nos outros, vai acreditar e vai seguir por um caminho que aquele falso profeta está tentando plantar e vai conseguir plantar, pela nossa ingenuidade, a nossa inexperiência e, sobretudo, pela irresponsabilidade, do despreparo desses médiums. Mas não são só médiums na doutrina espírita. Quando nós falamos de médiums, médium, o que é um médium? A palavra médium, ela é latim, a língua morta latina, né? A nossa língua está viva porque a nossa língua portuguesa e várias outras línguas vieram do latim. A palavra médium é meio. Allan Kardec apropriou essa palavra, se apropriou dessa palavra para colocar que é uma pessoa que faz o meio de campo. Então, eu recebo uma mensagem de quem? De alguém que está no plano invisível e passo para você. Então, eu sou o meio, ou seja, eu sou o médium. Tá? Agora, precisa chamar de médium? Não. Um profeta, na antiguidade, os profetas hebreus, né? Os profetas indianos, por exemplo. Né? Ah, e os nossos irmãos das igrejas, né? Por exemplo, hoje existe uma parte da igreja católica que se chama de carismática, né? É uma igreja totalmente avançada, modificada, muito parecida com o protestantismo, com as igrejas neopentecostal, né? Recebe mensagem, tem gente que se sente curada, que bom, isso é muito bom, inclusive, né? Mas existem alguns médios ali que estão fazendo esse papel, estão recebendo essas mensagens, não se dão esse nome, mas são pessoas que recebem, na linguagem deles, o dom do Espírito Santo. Parabéns, né? Os nomes são diferentes, os meios não importam, né? Importa que nós estamos com os meios honestos, claro, importa que sejam honestos e que vamos para o mesmo local, tenhamos o mesmo propósito. Ah, os nossos irmãos protestantes também falam em línguas, né, nas igrejas. Eu não entendo nada, né, do que eles falam, com toda sinceridade. Tenho parentes, primos, sobrinhos, todos que falam essas línguas, eles não conseguem me explicar. Que também não consegue saber o que estão falando, mas que o Espírito Santo está falando sim, alguma coisa para eles. Perfeito. Que eles sejam felizes assim, eu realmente não consigo entender, né? Então não adianta ficar ouvindo uma hora lá que eu não vou entender o que eles falam. Mas, de qualquer forma, eles se sentem como um meio, interlocutores. Só que eles não colocam o nome, né, de mais de um intermediário. Nós recebemos informações de um espírito. Não, o Erasto passou, então o doutor Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, mas os nossos irmãos protestantes, eles se ligam direto com Deus. Deus está me passando uma mensagem, Deus está mandando falar para você. Perfeito, né? Perfeito. Nós entendemos que a palavra Deus, didaticamente, ela é usada assim para substituir todos esses nossos irmãos que nós citamos. Não tem nenhum problema. Se alguém que fala uma coisa boa, se representa Deus, é Deus. O gerente representa o dono da empresa, é ele que é a maior palavra dele. O gerente dá para o subgerente a informação, e aí para o seu encarregado, para o seu subchefe, e é assim. Quando eu trabalhava lá no banco, a pessoa colocava o pé dentro do banco, eu era o gerente. Nunca fui, mas eu era. Para ele, ou seja, eu sou o representante do banco. O que eu falasse, então, o cuidado que a gente tem que ter para dar informação, igual aqui, todos nós somos representantes dessa casa, né? Chegar alguém, ele vai falar, poxa, você pode me explicar como é que funciona aqui e tal? Talvez nem todo mundo esteja a par, mas é isso aí, eu sou um representante de onde eu estiver. Então, o que eu disser é que é perigoso. E aí, esses nossos irmãos, eles não utilizam o intermediário. Perfeito, perfeito. Acreditam que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo, né? Perfeito, mas é a mesma coisa. São intermediários
são interlocutores e são médiums, através de outras palavras, ok? Então, nesses lugares também há influências malignas. Será que todas essas igrejas não há, do mesmo jeito que nas casas espíritas, falsos profetas que pregam a discórdia? Está cheio, está cheio. Eu li um livro de uma Assembleia de Deus, uma amiga que estava comigo, ela não lia meus livros espírita, mas eu li os livros dela, perfeito. Só mudou de nome. Aquilo que nós chamamos de espírito obsessor, ele chamava de demônio. Né? O que é um demônio? Para nós, o demônio não existe, né, com essa acepção. O demônio, na verdade, é uma palavra que é de origem grega, significa espírito, espírito carnal, espírito encarnado, a alma, isso é o demônio. Quem leu Platão, esses grandes filósofos, Platão fala que Sócrates tinha um demônio que falava com ele antes dele ir para uma determinada um discurso. Por quê? Era um espírito, um mentor espiritual, nós hoje entendemos que era um mentor espiritual, que estava lá informando, olha, você vai falar isso, pense direitinho, explicava para o Sócrates, entendeu? E ele falava que tinha um demônio, por quê? No grego, demônio é espírito. Né? E aí, as pessoas acabam se preocupando demais com falar que se tem um intermediário de Deus, se é um espírito, não pode ser um bom espírito, que é um Satanás e que é um diabo. Satanás também vem de lá dessas línguas. Satanás, o que significa Satanás? É um adversário. Satanás significa adversário, daquele que se opõe, aquele que dá opinião divergente, aquele que tenta tumultuar. Então, Satanás, a palavra Satanás significa isso. E o diabo? O diabo é aquele que é o adversário. Né? O diabo, ele quer causar adversidade, quer causar bagunça. Então, obviamente, né, que esses espíritos maléficos que nós conhecemos, que são espíritos quem? Nossos irmãos que partiram dessa vida e não se acharam, não se perdoaram, ficaram com remorso e querem continuar fazendo, se vingando daquelas pessoas que eles não conseguiram aqui em vida. Participei de uma sessão uma vez que uma menina teve uma convulsão lá, na época lá, difícil, já era espírita, né? Mas e ela chegou a receber o espírito da mãe dela, dizendo, a mãe dela falando, eu não consegui, eu quero que você vá lá no bairro tal, em tal lugar assim, e você me vinga lá, ou seja, depois de morta, infeliz, ainda queria que a filha dela continuasse fazendo as algazarras, a bagunça que ela fazia, as atrocidades. Então, ou seja, a gente não desencarna e vira perfeito, e vira espírito, bom, não, a gente continua, aliás, muitos pioram, né? Piora, porque chega lá, não sabe onde que está, se perde, não tem ajuda de ninguém, porque foi nessas condições. Levou consigo o que, na verdade, ele tanto cultivou aqui na Terra, né? O apego pelos bens materiais, a raiva das pessoas, a vingança, o ódio, inclusive o orgulho, né, de pessoas que, eu nunca pensei que eu fosse precisar das pessoas, aí ficou 2 anos na cama e as pessoas que ele não gostava foram lá ajudá-lo. Né? Mesmo assim, essas pessoas, infelizmente, nós somos assim, nós não cai a ficha. Em vez de, puxa vida, né? Essa pessoa está aqui me ajudando, ela me perdoou, mas não. Aí a gente desencarna, que ele tinha obrigação de fazer, aí vou lá, vou continuar tentando fazer com que ele passe mal, com que ele se dê mal na vida. É assim, nós somos assim. Então, o que nós somos aqui, nós vamos continuar fazendo. Então, se nós somos pessoas boas, pode ter certeza, a gente vai continuar sendo boa lá, né? Existe um espaço, um período de transição, de adaptação, que é um pouquinho difícil, mas isso, todo mundo vai passar. Para você entrar na faculdade, você tem que fazer o vestibular. Não é mesmo? Passar entre uma empresa para fazer um teste. Isso é normal mesmo, isso é natural, tá certo? Vamos continuar a leitura? Não, terceiro parágrafo. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então concordareis comigo em que, sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meio de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Olha, aqui ninguém está negando a cura, em todas as igrejas, inclusive na doutrina espírita. Ninguém está dizendo que um passe não me cura, de forma alguma. Ninguém está dizendo que uma hóstia que é dada na igreja católica, que eu tomei muitas durante a minha vida, que não serve. Porque nós temos, inclusive,
Chico Xavier tem um vídeo que ele fala, olha, ele era católico, na época todo mundo dizia católico, então ele já via imagem, já via espírito, e ele diz que, uma certa vez, ele viu na igreja, enquanto o padre estava preparando a hóstia lá, o vinho lá, ele viu mãos de espíritos jogando ervas, jogando remédios espirituais ali naquelas hóstias, porque ele sabia que tinha alguém na plateia, tinha alguém lá na missa, lá na igreja, precisando desse remédio. Olha que coisa linda. Mas é todo mundo que é digno? Não é todo mundo, né? É todo padre que tem essa dignidade? É toda igreja? É todo centro espírita que tem coisas que são favoráveis aos bons passos? Não, então, por isso que ele fala, é o racional. É o racional. A gente sabe que quem oferece muitas coisas de graça, muitas coisas como se fosse assim, eu te dou o mundo, não, vem aqui porque... Desconfiai, é isso que ele está chamando, desconfiai, né? Tomem cuidado, o racional tem que ter. Ou seja, eu sou assim porque Deus quis assim. Não, isso não é racional. Isso não é racional, desculpe, isso é cegueira, né? Esse Deus ficou para trás há muito tempo, né? Ficou para trás, não pode mais pensar assim. É nesse sentido que ele está chamando, mas ele está falando de outra coisa também. Exatamente, essas fórmulas utópicas, esses milagres, né? Então você tem aí, às vezes, pessoal oferecendo aí, né? Inclusive, né, baixando um pouquinho, né, assim, bem assim o nível dessa espiritualidade e tal, aquelas pessoas que eu trago o seu amor em 24 horas, aquelas coisas assim, é mais ou menos isso, né? Então, coisas fáceis vão ser cobradas de você, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. Aquilo que é muito fácil é cobrado. Você não vê aquelas pessoas que filmes, aliás, tem um livro do Carandiru, tem até aqui na casa, né, que mostra um dos meninos, colocando como é que ele cresceu, e ele desencarnou, e ele morreu lá em 1992, lá, quando houve aquele massacre do Carandiru lá, né, e ele morreu naquele massacre. Mas ele disse, eu morri, e sem saber por quê. Aí depois é que ele ficou sabendo que ele era tudo errado, ele cuidava do pai, o pai não tinha mais condições, foi cuidar da família, só que num belo dia, alguém, falso profeta, colocou na cabeça de alguém, amigo dele, e falou, olha, isso aí que você ganha aí, não dá para você pagar nada, seus pais, sua família estão morrendo de fome. Olha, você não quer fazer um servicinho que você ganha rapidinho? Foi entregar, né? Droga. E aí, até que um dia, mas ele ganhou carro, a mãe dele, até que ele foi pego, ele levou para o Carandiru e morreu naquele massacre. E ele escreveu um livro passando essas informações, é muito bonito. E ele dizendo, olha, como é fácil a gente se perder. Deus me deu uma oportunidade, eu joguei fora. Então, olha, se isso não foi uma influência, né? Mas ele foi fraco, foi. Mas quando nós somos fracos, é que nós caímos realmente. É só ser fraco que a gente cai. É por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, tá certo? Vamos continuar lendo lá no último parágrafo da página. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas. E isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui seja mais verdadeira que outra, cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Aqui, o amigo de Kardec, Erasto, lá, que era o discípulo de Paulo, ele já tá ajudando Kardec, dizendo, olha, fique tranquilo, né? A doutrina espírita está apenas começando, mas vamos ver, né? A razão vai dizer se ela é verdadeira ou não. O tempo é que vai dizer. O tempo, aliás, por falar nisso, Kardec, em 1866, ele escreveu na Revista Espírita isso daí, né? Eu vou deixar que o tempo diga se nós fizemos um bom trabalho ou não, né? Porque houve muita discussão, muita gente falando mal, muita gente criticando, como depois que Kardec desencarnou, então, a coisa desandou, né? Desandou, mas demais na França, e existe até pessoal aí na internet que fala, olha, esse negócio de espiritismo é uma bobagem, só deu certo aqui no Brasil. Kardec nem falou nada, na França não tem mais nada, exatamente. Só que a gente se esquece de ver o contexto social. Em 1870, a França entrou numa guerra franco-prussiana com a Prússia. A Prússia era a antiga Alemanha. Depois que Hitler uniu as Alemanhas, colocou o nome de Alemanha, parou de chamar Prússia, né? E eles ficaram... os centros espíritas tiveram que fechar.
O próprio imperador lá, que ainda era o Napoleão, um dos descendentes de Napoleão, falou assim, olha, gente, não tem mais o que fazer, não tinha trabalho. Então, o que você, se você não tem nem o que comer, se você não tem, o que eu vou ficar colocando para você comprar livro, para você ir num lugar, numa igreja? Então, o próprio movimento espírita se enfraqueceu demais por causa disso. Então, esse é um fator histórico muito importante, que às vezes a gente não conhece e a gente joga pedra sem saber. O outro fator é que, depois da morte de Allan Kardec, a influência foi muito grande. As pessoas se achavam, se colocavam ao lado dele, foram traídas. Muitos deles não queriam, não gostavam dele, inveja, inclusive. Teve um grande lá, o Jean-Baptiste Rousseau, que ele disse, olha, o que Kardec está fazendo, na verdade, eu que deveria fazer. O cara fala isso. Poxa, isso que é mais que um invejoso, eu que deveria fazer. Né? E ele escreveu os 4 evangelhos, que ficaram muito famosos, foi em 1865. E ele escreveu esses evangelhos, olha, através de uma médium, uma única médium, que recebeu todas as informações, uma mulher belga, tal de Emily Collignon, e ela disse mais tarde, olha, eu queria que você soubesse que muitas coisas que eu escrevi lá, que eu passei, eu não sei, eu acabei criando, eu acabei passando, ela mesma disse isso. Então, você vê a falta de seriedade, né? E aí Kardec falou, olha, vamos esperar, já que você está me condenando, dizendo que é você que está no meu lugar, vamos esperar para ver quem é que está com a verdade. Claro, não foi tão fácil assim, né? Até o Dr. Bezerra de Menezes se influenciou com isso, muitos bons espíritos se influenciaram com isso aqui, muitas pessoas, até que acabou vencendo, né? Você vê, hoje ainda se fala em Rotem, mas é o mínimo, mais uns 50 anos talvez, isso já vai, porque nós espíritas, só para citar para vocês, uma grande diferença de ambos os livros. Rotem disse que o corpo de Jesus foi um corpo aparente, foi um corpo fluídico. Então a gente questiona. Então Jesus foi uma farsa, né? Não sentiu dor de nada, não fez nada por nós. Qualquer um faria se tivesse o corpo fluídico. Que exemplo que ele teria dado para nós? Na época questionaram isso, mas as pessoas não. Ou seja, não tem a menor lógica, não tem o menor raciocínio, né? Então, obviamente que a partir daí a gente começa a ver. E outra coisa, ele diz que Maria não ficou grávida, foi apenas aparente, né? Que Jesus foi um agênere, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, tal. Ou seja, ele tentou destruir toda a teoria de Allan Kardec. Teoria, a prática, que mais de 10 médiuns com espíritos diferentes. Olha, a prova está aqui, ó. Se vocês abrirem esse livro, cada página tem o nome de um espírito diferente. Então, ele não se baseou em um espírito, em um médium, um médium. Então, veja a grande diferença. Agora, e Kardec ainda disse, olha, não estou dizendo que você está errado, né? Eu só não concordo, e a gente vai deixar que o tempo diga quem realmente está com a razão. E nós estamos vendo hoje, né, a nossa razão no século XXI, 2024, que nós temos que pensar com racionalidade, não com essa fé cega, com essa coisa que alguém falou lá. Imagine, né? Eu mesmo jamais aceitaria isso, né? Jamais aceitaria, mesmo se eu não fosse nada, eu jamais aceitaria que Jesus teria dado o exemplo para nós. Se eu, quando eu era católico, eu questionava até Moisés, falava, se Moisés faz isso, que Deus ajuda, se ele me ajudar, eu também vou fazer. Eu acabei de falar isso, entendeu? Porque não tinha a mente que o que foi escrito foi o homem que escreveu, né? Foi o homem que escreveu. Então ele escreveu do jeito dele, do jeito que ele queria e tal, e hoje nós entendemos que as coisas são muito diferentes, tá certo? Vamos ler mais um trecho? Até quando? Beleza. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder e, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. A gente comentou sobre isso, né? Espíritos que querem
que foram tiranos, né, déspotas aqui na vida, e aí continuam querendo continuar e querendo achar quem que vai continuar para mim. A gente deu vários exemplos aqui já sobre quem fuma, pessoas que bebiam, pessoas alcoólatras, então as pessoas que bebem demais nem ficam bêbadas. Já disseram para nós que esses espíritos sugam, sugam. Então as pessoas bebem, mas eles não ficam, porque o espírito está sugando, né? Porque não tem outra forma dele sorver, a não ser que seja pela alma, pelo espírito, entendeu? Então, espíritos que eles querem continuar fumando, eles querem continuar no vício, mas eles não podem mais, porque não tem o corpo. Então eles incentivam alguém a continuar na bebedeira, continuar no vício, seja o vício qual for. É isso que ele está falando aqui. Mais um. Lembrai-vos ainda de que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a esse ou aquele com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito, se estiver obsedado, e há obsessão evidente quando o médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que esse pretenda ser. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados em virtude de comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sob uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos os espíritos encarnados devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. Olha, isso é uma prática que tem muito, aí vamos falar dentro da doutrina espírita, tá? A gente já acompanhou várias pessoas que só ela sabe, né? Só ela sabe. Eu tive, assim que eu entrei, eu conheci uma pessoa maravilhosa, pessoa educada demais e tal, né? Mas a casa não andava. E de repente ela desencarnou. Lamentamos muito que ela desencarnou, né? Tal. E aí quando eu voltei lá, eu falei, olha, mudou totalmente a casa. Porque as pessoas respeitavam essa pessoa, né? Porque realmente ela tinha muito conhecimento e era uma pessoa muito boa. Só que ela devia estar influenciada pelo sabichão, por espíritos que se achavam demais, e aí não deixava que ninguém mais fizesse as coisas. Qualquer um que fizesse estava errado, se não fosse do jeito dela. Então, assim, era uma pessoa maravilhosa, que nós assistimos muito, mas nós oramos por ela, e realmente, se ela é uma pessoa boa, o que ela vai saber agora lá? Ela não vai ficar influenciando, muito pelo contrário. Ela vai, poxa vida, eu perdi meu tempo, agora eu vou ajudar aquelas pessoas, né? Então, existem várias, não é uma só, tá? Nós, inclusive, podemos passar por isso, sim, não é demérito para ninguém, tá? Não é demérito para ninguém. Aí você achar que tá... Aí você monopoliza e, de repente, você está segurando, né? Tem até aquela empresa que estava falindo, né? E o homem não aguentou mais, tinha tanta dívida, ele pegou e se matou, né? No mês seguinte... alguém apareceu lá, falou assim, olha, eu vim pagar uma dívida aqui, uma fatura, com uma duplicata que eu fiz aqui, que agora eu consegui vender meus carros e eu consegui pagar pelo menos 80%. Ou seja, se ele esperasse um pouquinho mais, ele teria essa recuperação da empresa dele. Então, às vezes, a gente acha que não tem saída, acha que tudo depende da gente, não dá certo. Não, calma, que às vezes não somos só nós, né? Se repartir, se dividir, passar as dificuldades, administrar e ter uma boa administração, óbvio que as coisas podem mudar. Para que você ir ao excesso, né? Ao limite, quando nós temos todas as outras pessoas para ajudar? Se eu não posso estar aqui para falar com vocês, eu vou chamar alguém, eu vou falar, não posso, porque eu não estou bem e tal, né? É melhor que eu não fale em condições ruins do que estar falando aqui sem estar com o coração aberto, tá certo? Bom, é incontestável que, submetendo-se o cadinho da razão e da lógica, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. O médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes dos grupos, as comunicações dos principais médios, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. Olha, aqui também é legal. Aqui vai entrar o quê? A nossa humildade, né? É difícil, às vezes, né, chamar a atenção das pessoas. Ninguém gosta de chamar a atenção. Não, dentro de casa, há reuniões, nós fazemos reuniões, sim, né, em que o companheiro vai
dá uma demonstração de que ele está realmente, que ele é humilde, que ele está praticando uma reforma interior, de que ele tem um propósito para com todos, ou seja, desde que ele aceite a crítica. Olha, eu acho que você está falando muito alto. É uma coisa que já falaram para mim, inclusive. Né? Olha, eu acho que já está falando muito alto. Então, assim, aí você falou, legal, então vamos policial. Olha, você falou aquela vez lá, você está atendendo as pessoas aqui, mas você não está olhando para a cara, você não está sorrindo. Aqui a gente precisa ser pessoas com uma... Aí a pessoa, se a pessoa for uma pessoa boa, que tiver com bons propósitos, desculpa, não, puxa, sério, eu nem estava percebendo. Agora, se a gente tiver com aquela marrota, não, eu faço do meu jeito e pronto. Não, você está errado. Então, aí varia, depende, aí nós vamos entender em que estágio que nós estamos. Se nós estamos preparados para receber essas críticas, para evoluir, ou se a gente acha que a gente já chegou na aceita crítica. Esse é o tipo de ponto que nós sabemos medir claramente. Quem é que gosta de receber crítica? Difícil, né? Só se for coisa boa, né? Mas as coisas ruins a gente não gosta muito, né? Alguma dúvida? O pessoal quer fazer alguma pergunta? A gente mais 18 minutos. Não, 3 minutos. Cadê? Assim, erraticidade, né? É o plano espiritual, né? O além-túmulo, né? É a dimensão do estágio em que nós ficamos quando nós desencarnamos, ok? É erraticidade, tá? Até porque nós não sabemos qual é a nossa morada, né? Se é lá, se é aqui. Dizem que é lá, né? Nós pretendemos voltar para lá, né? Mas é tanto tempo, que a gente não consegue, né? A gente ainda é errante, muitos nômades ainda na vida, né? Então, pessoal, acho que era isso, tá? Tomarmos cuidado, né? E seriam obsessores para, podemos dizer, pregar. Sim. Você fala dos espíritos obsessores? Você falou outra palavra que eu não entendi antes. Os espíritos obsessores para pregar a viver dos falsos profetas. Isso, exatamente. São espíritos obsessores. Só que a obsessão é muito maior, né? A obsessão, ele não precisa ser, na verdade, um falso profeta, né? Um obsessor, você ouviu falar em encosto, né? Por que se fala em encosto? Porque a pessoa se encosta em você e cansa você. Você está sempre doente, sempre cansado e não sabe por quê. Mas vai no médico e não tem doente. Então, você precisa de uma leveza, precisa de uma paz espiritual, que é a palavra boba, encosto, mas é uma obsessão, entendeu? Mas são nomes, sabe? Claro, isso aí não chega a ser um falso profeta, né? Ele é alguém que está ali te atrapalhando, não é diferente, né? Pode ser um hospitaleiro para... Exatamente. Esse daí, inclusive, foi um dos temas que nós falamos nas aulas, no tempo que nós tivemos aqui anterior, na semana passada, né? Mas exatamente isso, né? O falso profeta vem de lá, né? E influencia ele. Mas, como eu disse no começo, pode ser que ele também tenha uma vontade de falar algo que ele acha que é correto, independente de quem, de ter um falso profeta falando para ele, entendeu? Então tem essas duas coisas. Mas acontece em tudo, acontece em todos os momentos. Tá bom, pessoal? Acho que é isso. Tá? Então, a gente encerra aqui essa parte dos falsos profetas. Se vocês quiserem ler um dia, tiverem tempo, entendeu? Podem ler, é um tema muito gostoso, tá bom? É isso aí, pessoal. Até uma próxima, tá? Você vai fazer. Legal.